Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Cono e estamos no último vídeo da série de Azure DevOps. Neste especificamente vamos falar de melhoria do processo de teste, homologação e publicação com integração contínua e entrega contínua, fazendo publicações de forma automática e trazendo mais valor ao produto. Então, como a gente viu nos últimos dois vídeos, no primeiro vídeo a gente entendeu um pouco mais do ciclo de DevOps, como é que funciona esse ciclo, vimos um pouco de planejamento na fase de desenvolvimento, trabalhando um pouco mais em teste e desenvolvimento, aprendemos um pouco de como trabalhar com esses dois pilares. Agora estamos quase fechando o nosso ciclo, estamos trabalhando agora com release, que engloba o quê? Publicações de testes, publicações de homologações e publicações em produção. E também temos uma parte muito importante que é nova para muita gente, que é a parte de monitoramento e aprendizado. Aprendizado por quê? A partir do momento que a gente está monitorando o que os usuários, como os usuários estão acessando a nossa aplicação e o que eles estão acessando, que tipo de problema está dando, a gente tem um aprendizado de melhoria, de qualidade, e isso vai gerar para a gente artefato de especificação, de planejamento. É aí onde a gente fecha o ciclo, ok? Vamos lá, entrando então no pilar 3, release. Aqui é onde acontece, vamos dizer, a mágica. Uma vez desenvolvido, uma vez testado, uma vez a integração contínua realizada, o build realizado, o meu código no Brent, de certa forma, um pedaço do meu código, um pedaço do meu produto foi construído, então tem um pedaço de código ali dentro, onde, ao mesmo tempo, várias pessoas do time estão codificando e entregando um pedaço do produto. Tudo isso funcionando, então eu quero dizer o quê? Que eu posso publicar isso para que eu consiga acessar aquela aplicação, para conseguir acessar aquele software. Então, de certa forma, eu vou fazer algumas publicações de que forma? Testes. Eu tenho, fora os testes que a gente faz na fase de desenvolvimento, a gente tem os testes funcionais, que é para ver se existe algum problema navegando, utilizando e fazendo as operações do software. Esse ambiente de teste ele tem que ser puro, ele tem que ser limpo a cada teste funcional, a cada release, a cada entrega do time de desenvolvimento. Eu não posso ter uma máquina virtual e ir instalando coisas ali dentro. Por que não? Porque eu consigo levar lixo de outras publicações e quando der um problema eu não sei se é daquela release ou de alguma outra passada. Novamente, eu preciso de um ambiente zerado, limpo e completo a cada teste funcional que eu for fazer. Após isso, meus testes funcionais foram aprovados. Eu tenho outros tipos de testes, claro, mas eu vou fazer homologações. A homologação já é o time de negócio, eles vão olhar aquele pedaço do produto ou aquela release que está sendo entregada e vão falar, ok, isso aqui é o que realmente eu pedi, ou não, está faltando tal funcionalidade, ou está faltando tal operação. O time de homologação, eles vão validar o produto antes dele ir para a produção. Então, homologou, fiz um check, ok, então estou apto a fazer a publicação para produção. Publicação em produção é público. Então, vai estar na empresa, vai estar na internet, vai estar no público geral para poder acessar. Todo esse processo é esse passo 3, é o processo de publicação de release, que é o processo que a gente chama de Continuous Delivery, entrega contínua. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso várias vezes ao dia, várias vezes na semana ou no mês. Só que eu não posso gastar tempo do meu time. Eu tenho que fazer isso de forma rápida, eu tenho que fazer isso num clique de botão. Então, para isso, algumas pessoas acabam tendo algumas dúvidas sobre, para eu poder realizar tudo isso que eu acabei de falar, o que tecnologia, o que eu preciso fazer? Eu tenho Continuous Integration, CI, fazendo toda a parte de build, gerando o código, o artefato para mim do código desenvolvido. Continuous Deployment, CD ou o CD aí, eu tenho toda a parte, toda a publicação do meu código em teste, homologação e produção de forma automática, orquestrando tudo isso para mim de forma
transparente, né? Uma vez feita com sucesso. E a última parte de continuous learning, monitoring. Então, eu vou ter monitoramento e aprendizado de forma contínua também. Então, eu tenho pontos aí que eu vou ter trabalhando com isso e eu não preciso de nenhuma outra ferramenta extra. Tudo está dentro do Azure DevOps. Utilizando o Azure DevOps, eu consigo trabalhar isso de forma simples, clara e efetiva. Somente um pequeno detalhe. Eu consigo fazer tudo isso somente tendo o quê? Um processo muito bem definido. Lembra lá do DevOps? Pessoa, processo, produto. Eu tenho que ter um processo bem definido. Mesmo que ele ainda não esteja muito bem maduro, ele precisa ser definido, ele precisa estar explícito. Para quê? Você vai deixar ele fazendo parte da automação ou parte de um processo que vai ser acelerado, vai ser agilizado dentro do seu time de desenvolvimento. Então, olhando mais a fundo no Azure Pipelines, a gente tem possibilidade de trabalhar com qualquer linguagem de programação, seja Node.js, Python, Java, PHP, C++, iOS, Android, aplicações móveis, né? Então a gente tem um monte de tecnologias ou até mesmo nuvens. Eu posso trabalhar com outras nuvens que não sejam o Azure. Eu consigo estender ele mais, além dos recursos que o Azure DevOps tem, eu tenho extensões do Marketplace, onde eu consigo adicionar no meu Azure DevOps e fazer mais coisas, né? Eu consigo também trabalhar com containers Docker, consigo também trabalhar a orquestração desses containers com Kubernetes via a Azure Pipelines, fazer deployment em nuvem ou deployment em on-premise, no caso, se eu tiver um servidor dedicado dentro da minha empresa, né? E fazer com que tudo isso converse, tudo isso fique de forma simples e transparente para quem? O time de desenvolvimento, o time de homologação, o time de teste, que é o que eles precisam fazer. Testar, homologar e desenvolver, ok? Vamos olhar mais um pouco, só para a gente fechar o nosso ciclo. E a última ponta do nosso ciclo, monitoramento e aprendizado. Falamos um pouco disso aqui. Esse passo, principalmente, eu estou trabalhando com Application Insights. Application Insights no Azure, eu tenho uma funcionalidade muito poderosa, onde eu consigo penetrar dentro do meu código e ter informações preciosas do que está acontecendo ali por trás dos panos, entender se está acontecendo alguma lentidão, eu consigo saber se está tendo perda de performance, se está tendo algum problema em termos de exception que está acontecendo, algum erro que aconteceu no usuário e você não está sabendo. Se sua aplicação tem 1.000, 2.000, 500 usuários, ou seja, qualquer tanto de usuários, mas tem alguém acessando neste momento e está dando um problema e você não sabe, você vai saber somente quando essa pessoa ligar no seu suporte. E isso, o custo é muito alto, porque vai tomar tempo do seu suporte, você vai ter que trabalhar um outro processo para isso, você vai ter que aumentar o número de pessoas do seu suporte para atender um recurso que você poderia ter automaticamente utilizando Application Insights. Então, com Application Insights, a gente vai estar configurando isso de forma junta e atrelada ao Azure DevOps e a gente consegue ter uma maior visão. E, novamente, como eu falei no vídeo 1 e no vídeo 2, a palavra é controle. A todo momento você tem controle, você está na direção e você sabe tudo o que ocorre, da especificação à entrega. E nós estamos aqui nessa parte além da entrega, nós estamos vendo o usuário usando a aplicação, tendo visões do usuário, tendo visões do software. Ok? Então, Azure DevOps, recapitulando aí, Azure Boards, parte de planning, Azure Repos, a parte de developer, então trabalho todos a parte de controle de desenvolvimento aqui dentro. Azure Pipelines, que é uma parte importante, tanto da integração contínua quanto do deployment contínuo, para fazer entregas efetivas e de formas mais ágeis para os meus usuários, seja ele de teste, homolog ou de produção. Eu tenho mais duas pontes que aí, no caso, a gente não está tratando aqui, mas é a parte de testes. Um caso eu posso trabalhar os meus casos de teste ou teste de performance para ter
uma visão muito mais poderosa de quantas pessoas vão, como é que a minha aplicação vai se comportar quando tiver várias pessoas utilizando ao mesmo tempo. E eu também consigo trabalhar toda a parte de componentização, de pacotes de bibliotecas, de componentes que eu faço, de bibliotecas de recursos que eu faço, para poder integrar com o meu Azure Pipelines. Então eu tenho o Azure Artifacts, onde eu guardo essas bibliotecas, esses pacotes, para poder utilizar dentro do meu ciclo de desenvolvimento, ok? Vamos ver nessa demo agora como que a gente trabalha com uma integração contínua e um deployment contínuo de um commit que é feito, de uma aprovação de um pull request que é feito e como que isso é publicado de forma automática no Azure e como que eu acompanho isso em tempo real. No Azure DevOps temos o menu Pipelines, onde especificamente a gente vai controlar os builds da nossa aplicação, né? E também as releases, seja ela para teste, para homologação, para produção, certo? Vamos dar uma olhada mais um pouco em como a gente pode controlar os builds, ou seja, tudo que a gente trabalhou aqui no nosso repositório, como que ele vai interagir com os builds aqui, né? Vamos criar um New Build Pipeline, no caso, a gente vem aqui nessa aba, né? Vamos criar New Build Pipeline. Ele vai abrir para mim uma tela onde eu posso fazer a configuração do meu pipeline. Ou seja, ele vai me indicando aqui, a partir do momento que eu vou selecionando, ele vai fazendo a configuração. E aí, neste caso, ele vai gerar no final um arquivo do YAML. Eu, a princípio, principalmente para esse vídeo aqui, eu recomendo a gente fazer, até mesmo para ficar mais fácil de entender e visualizar, clicar nesse botão Use the Visual Designer, ou seja, a gente vai trabalhar a configuração de forma visual, onde a gente consegue olhar isso de uma forma mais fácil de entender, tá bom? Então aqui eu vou selecionar o meu source. Olha aqui, o meu source nesse caso ele está dentro do Azure Repos Git, ou seja, ele está aqui dentro. Mas esse source, né, o meu código fonte pode estar em outro lugar, por exemplo, pode estar no GitHub, no Bitbucket ou em algum Git externo, por exemplo, dentro da sua empresa, né? Então você simplesmente vai colocar os endereços específicos para você poder acessar, seja no repositório onde tiver. Nesse caso, como a gente está aqui no Repos, é o arquivo, é o nosso fonte de dados que a gente trabalhou já e aqui em outros vídeos a gente tem visto. Então, temos aqui Team Project, que é o Hotel BPU, tá? O repositório que a gente está trabalhando, que é o Public Web Service, ok? O Branch é o Master. Vou continuar aqui. E aí, olha só, a gente já tem um monte de receitas pré-prontas para alguns tipos de projetos, seja Xamarin, seja projetos em Java, seja projetos em .NET, seja projetos em Android, Node, Go. Então, no caso aqui, vamos selecionar ASP.NET Core, por quê? Porque nosso source é do quê? De uma Web API. Olhando aqui, a primeira coisa que eu gosto de fazer, vamos colocar um nome, vou chamar de CI, Continuous Integration, Master. Essa CI, a primeira coisa que eu gosto de fazer, principalmente na configuração, aqui nas triggers, né, no gatilho, o que vai ser disparado, eu habilito aqui a integração contínua. Ou seja, toda vez que entrar um código novo na branch da master, essa CI, essa receita que eu estou fazendo, ela vai ser disparada. Então, voltando para cá, o que eu tenho aqui? Eu tenho o nome da minha CI, tem nome do agente. Esse agente ele já está pré-configurado no Azure DevOps. Lembrando que eu posso ter um agente que eu posso controlar, por exemplo, dentro de um servidor próprio, que ele vai ser o private, um agente privado, né? E pode ser também que eu use algum desses aqui que a própria Microsoft dá. Então tem um hosted. Esse hosted todo o build é feito pelo Azure.
ok? Então é uma máquina no Azure que já vai estar controlando isso. Os builds feitos pelo private geralmente já vai estar numa máquina controlada por mim, ok? Então eu estou usando nesse caso aqui um agente que está dentro do Ubuntu e ele vai buscar os arquivos .csproject tanto para build quanto para teste, e esse aqui é a configuração base do meu pipeline, certo? Aqui no meu repositório no get sources, como eu já fiz a configuração anteriormente, ele já vem pré-pronto, ou seja, o lugar que eu estou apontando, certo? Ele já vem algumas configurações básicas aqui e ok. Aqui eu tenho um slot onde eu vou fazer as configurações. E dentro de cada item da slot, por exemplo, se eu vir e clicar nesse ícone de mais, eu tenho várias receitas, vários itens onde eu posso fazer o que eu bem entender com o meu build, tá? Então o meu build, por exemplo, toda vez que for acontecer o build, ele vai fazer o build, vai gerar os testes, ele pode gerar um relatório, ele pode gerar uma análise de code smell, por exemplo, ele pode fazer uma análise de vulnerabilidade, enfim, existem várias coisas que ele pode fazer, inclusive no Marketplace, né? Lembram do Marketplace que a gente vem aqui? E aí eu vou clicar lá em Browse Marketplace, ele vai para a loja do Visual Studio, onde tem o Azure DevOps, e aí ele vai, você pode estender isso, né? Pegar outros componentes onde você vai turbinar ainda mais o seu Azure DevOps, o seu build. Continuando, então olha só, o que esse build vai fazer? Ele vai fazer o que eu faço na minha máquina, nada mais do que isso, só que ele vai fazer isso numa outra máquina, ou seja, numa máquina na nuvem. Primeiro ponto, ele vai fazer o restore, que é o .NET Restore, né? Ele vai pegar o projeto, fazer o .NET Restore e vai trazer todas as libs. Aqui ainda está marcado, use packages from NuGet.org, então ele vai pegar pelo NuGet. Depois vai fazer o que? .NET Build, vai gerar o build. Depois ele vai fazer o que? .NET Test. Se eu abrir isso aqui, já tem uma caixa de comandos aqui do próprio .NET, por causa que a gente já está usando um item, né, de receita, né, um item do meu pipeline aqui para o .NET Core, ok? E depois que eu faço isso, o que ele vai fazer? Ele vai publicar. Onde ele vai publicar? Ele publica dentro de um artefato para mim, que eu estou chamando de drop, é uma pasta aonde dentro do build artifact staging directory. Esse build artifact staging directory, o que é o artefato, né, ou artifact, é nada mais do que o resultado desse build. Compilei, testei, deu certo, ele vai pegar o código compilado e vai guardar para mim. Então esse código compilado, olha só no meu publish, eu estou mandando ele ficar zipado aqui. E ele vai zipar e vai guardar dentro de uma pasta drop dentro do Azure Pipelines, ok? Então, usando a configuração padrão, o que a gente vai fazer aqui, set to triggers, olha as receitas, certo? E eu vou desmarcar esse Publish Web Projects. Por quê? Porque não é um projeto que tem um web config, né? Então, pelo meu próprio projeto, como meu próprio projeto é um projeto .NET Core e é um projeto de Web API, eu vou desmarcar esse cara porque eu não estou trabalhando com Publish de Web Projects dentro da minha configuration, ok? Vou dar um save aqui. O que eu posso fazer agora? Se eu for vir aqui na build, eu tenho aqui CI Master, ok? O que eu posso fazer? Eu posso mandar rodar uma CI. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou rodando uma CI na mão, certo? Olha só, vamos olhar o que ele vai fazer. Iniciou o agente, iniciou o job. Ele vai fazer o checkout do código, acabou de pegar o código, agora ele está fazendo o .NET Restore. Então, ele vai fazer o .NET Restore e aí aqui a gente está vendo, nada mais do que um console, né? Então, ele vai pegar todas as libs minhas do meu projeto e vai puxar. Isso ele está fazendo na nuvem, dentro do espaço dele no Azure DevOps. Então, vamos dar uma olhada.
Reparem que aqui no canto eu tenho a quantidade de tempo, né? Ó, o tempo que está transcorrendo, 35, ó. Por que que ele marca o tempo? Porque o hosted pipeline do agente, ele é cobrado por tempo de processamento, certo? Então ele já vai calcular aqui para você. Vamos dar mais uma olhadinha aí para ver o que vai acontecer. Ó, o restore deu certo, ele vai começar o build agora. Uma vez os pacotes já puxados e buscados, ele está apto a fazer o build, né? O teste já passou. Como não tem nenhum teste no meu projeto, ele deu um warning. O publish aconteceu. Publish artifact deu certo. Checkout, build status, ok. O que acontece aqui? O meu build foi sucesso. Não deu nenhum problema. Se eu clicar em algum desse aqui, por exemplo, nesse de teste, né? Ó, ele me dá aqui o porquê que deu warning. Mas eu consigo ver todo o log do que aconteceu em cada passo. Olha só, então se eu for olhar o build aqui, o que aconteceu, né? Mas o interessante é ver o sumário aqui. Então eu consigo ver os commits, né? As mudanças que tiveram, o que tem de warning. Ele deu um warning aqui no teste, mas o interessante é esse aqui, ó, drop. Eu posso fazer o download aqui, eu vou fazer o download do artefato. Mas eu poderia também simplesmente olhar aqui, ó, o que vai ter lá. Tem um arquivo zipado. Se eu baixar esse arquivo zipado, o que eu vou ver? Eu vou ver os artefatos, vou ver as DLLs, vou ver o meu web service pronto para ser publicado. Concorda que nesse momento, né, eu tenho já o código pronto, validado, fora da minha máquina. Então, que significa o quê? Que o código foi validado, que o código está ok, né? De certa forma, o que eu fiz aqui foi rodar o projeto na mão, né? Mas olha só, ele está aqui, né? Eu consigo ter umas informações específicas do meu build. Mas lembra que eu coloquei lá para ativar a integração contínua? Então, o que vai acontecer? Eu posso dizer aqui, ó, que no meu pull request, toda vez que um pull request meu for aprovado, no caso não tem nenhum pull request aqui pro meu branch, eu poderia fazer um commit específico. Vamos supor, aqui, ó, esse pull request aqui ele está indo para master, mas ele está em outro diretório. Se ele for aprovado, né, ou se algum arquivo entrar na branch da master, automaticamente esta CI master ela vai começar a compilar automaticamente. Então, feito isso, estando verde aqui, significa o quê? O meu código está ok e pronto para ser publicado. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente configurar o nosso pipeline. Já aproveitando, eu vim no meu Azure, criei, né? Deixa eu fechar aqui. Criei aqui, ó, Brasil Partner University API, é uma web API, app service, que tem essa URL aqui, ou seja, não tem nada, certo? Não tem nada lá. Então, a gente vai fazer a configuração para fazer um deployment automático. Então, clicando em New Pipeline. Nesse caso, quando eu vou fazer o New Pipeline, ele já traz também, olha só, um template pronto. Tem vários templates, várias formas de fazer deployment em Docker, no próprio IS local, em server, né? Deployment de aplicações Node, etc. O que eu vou fazer aqui, eu vou aproveitar, aliás, eu vou usar o empty job e a gente vai fazer, não tem diferença nenhuma, tá? A gente vai fazer aqui na mão até mesmo para a gente entender os passos. Vou fechar esse camarada. Então, eu tenho duas fases. Aqui de artefato, aqui os estágios. Onde
cada caixinha dessa é como se fosse um ambiente, é uma máquina, certo? Onde você vai estar com a sua aplicação rodando. Ó, adicione um artefato. No caso, na hora que a gente vai adicionar um artefato, novamente, de onde que está esse cara? Esse cara, ele vai vir a partir do build, né? Quem que vai... Ele vai... o source, da onde que ele vai pegar esse source? Ele vai pegar o source do resultado da build da CI Master. Aquele cara que ficou lá na pasta drop, que tá zipado lá, quietinho, resultado da build. Então ele vai pegar sempre de lá. E aí, vamos ativar aqui quem? Ó, vamos ativar o Continuous Deployment. Então, na hora que cair, na hora que o build CI Master terminar, ele já vai disparar, né? Porque já acabamos de migrar ali. Para fazer o quê? Para entrar aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui de test. Ok? E aí, o que tem na máquina de teste? Novamente, agente job. Vou adicionar aqui, ó, um deploy de um App Service Deploy. Ok? Vou colocar aqui de forma simples. Então, vou fazer aqui algumas configurações onde eu vou adicionar a subscription que é a mesma que eu tô subscription aqui, ok? Que eu tô o meu App Service. O tipo do app, então é um API app. Eu vou colocar aqui, vamos ver, ele vai abrir, tem que aparecer aqui, ó lá, Brasil Partner University. E aí, nesse ponto, eu já tenho a configuração básica. Eu não vou entrar em tanto detalhe, mas aqui ele já está pronto para fazer o deployment. Em alguns casos, a gente coloca, para ter maior controle, um App Service Manage, que ele vai fazer o que? Eu coloco um antes, coloco um depois, entre o slot do App Service. O que esse camarada vai fazer? Vamos colocar lá o meu subscription, vou dar um stop App Service, ele vai dar um stop nesse cara, vai fazer o deployment, ok? E vai depois fazer o que? Vamos lá, seleciona esse camarada e vamos fazer o que? O start. Então ele vai dar o stop, faz deployment e start. Para que isso? Porque nesse caso não era necessário, mas em alguns casos é interessante para manter o deployment controlado, né? Vai ver que tem algum processo ou alguma coisa específica que está rompendo ali, e principalmente se você pedir para limpar o diretório, né? E pode ficar alguma coisa, o seu build falhar, o seu deployment falhar. No deployment aqui, se a gente for olhar o package folder, olha só de onde ele está pegando, né? No Default Working Directory do próprio Azure DevOps aqui, vai procurar pelo zip. Então, lá no Working Directory tá aqui, tem minha pasta drop, ele vai achar, né, e vai trazer aqui, ó. Se eu pegar lá CI Master, ó lá, eu poderia simplesmente apontar para esse cara aqui, ó. Mas eu vou deixar do padrão aqui, ok? Porque é o próprio padrão aí do Azure DevOps. E vamos, enfim, fazer as configurações básicas. E aí, pequeno detalhe, se para ir para teste precisasse de alguma aprovação, eu poderia habilitar esse camarada aqui e colocar que precisa de uma aprovação aqui do Rodrigo Cono. Então ele só, depois que acontecesse o deployment automático, somente depois da aprovação do Rodrigo Cono, que ele faria o deployment em teste. Então, como a gente não tem isso, não vamos ter. Assim como a gente vai fazer o post deployment também. Ok? Se eu quiser ir para uma nova máquina, olha só, eu vou fazer uma nova máquina. Vamos supor, ele vai fazer o deployment para uma máquina que a gente pode chamar de homolog. Mas no nosso exemplo aqui, vamos deixar como CD. Chamar de CD Master. Vamos salvar. Ok. Temos ali
o nosso build já pronto para poder esperando já o build, né? Vamos conferir mais uma vez. Ou seja, vai ser disparado ali. Ele vai estar esperando o CI Master. Deve estar tudo certo. Vamos voltar para o nosso build pipeline. Vamos colocar mais uma vez um build aqui em Kiwi, né, para ser rodado. Lembrando que isso tudo é automático, né? O build ele vai ser transposto, ele vai ser ativado sempre quando for um código aprovado e entrar, neste caso, na branch da master. Se fosse na branch de develop, tem que verificar muito bem como que é o processo que você vai utilizar para você desenhar o seu pipeline, né, para ser o mais efetivo possível. Então, o seu processo de desenvolvimento ele vai dizer muito sobre o sucesso do seu pipeline, certo? Ó, no deployments found. Vamos esperar aqui novamente. Então, depois que ele terminar esse build, ele vai começar a fazer o deployment novamente. Vamos aguardar alguns minutos. É jogo rápido. Eu vou dar um pause só para dar uma acelerada no vídeo. Pronto, tá terminando aqui. Publish Artifact, Post Job. Opa, terminou. Vamos verificar aqui. Vamos verificar a nossa... Ó, foi disparado. Agora, olha o que está acontecendo nesse momento. Está acontecendo um deployment, né? De forma automática apareceu aqui pra gente que aquele código que acabou de ser compilado, esse código, ele está agora aqui fazendo o deployment. Ok? Ó, a gente vai verificar. Vou jogar esse cara para cá. Dois de 3. A gente consegue também, clicando lá, dar uma olhada em tudo que vai acontecer, ó. Então, veja que nesse momento, ó, já deu 403, então rolou o stopped lá, ó, certo? Ele está fazendo, neste momento, o deployment da aplicação. Então, ele está conectando no API. Jogou os arquivos. Deployment foi sucesso. Já apareceu aqui. E vai fazer as configurações finais. Ok, fechou. Já está iniciando o App Service. Ok, deployment com sucesso. Etiquetinha já ficou como sucesso. Aqui está como sucesso. Então eu consigo ver lá, olha que bonitinho. Ficou tudo como sucesso. Se a gente for olhar aqui, ele vai dar 404, mas é por, ó, ele já vai tentar acessar a aplicação, mas eu tenho que colocar aqui API. Vamos jogar aqui a rota dele, values. Ó, minha API já está publicada, certinho. Então, pessoal, olha só que legal. O meu pipeline que eu configurei aqui, veja o quanto é simples, né? O Azure DevOps, mesmo para quem não tem tanto conhecimento, ele deixa com que você faça as configurações básicas baseando nos templates. Lógico, a partir do momento que você tem um processo um pouco mais detalhado, você tem um processo um pouco mais complexo, você vai precisar de um pouco mais de detalhes nisso, né? Então, mas nada impede de você fazer o controle dos seus builds separado do seu ambiente de dev ali na sua máquina, ok? Então, é uma dica muito boa e é isso. Bom, tudo isso que você acabou de ver, você pode começar hoje mesmo. Basta acessar azure.com/devops, fazer a sua inscrição e
de forma gratuita, até 5 usuários, você pode utilizar hoje mesmo e trazer um grande benefício já para o seu time de desenvolvimento e para a sua empresa. É isso, pessoal. Espero ter sido bastante útil. Azure DevOps ajuda muito a quebrar o mindset de como a gente trabalhava, como a gente desenvolvia software há muito tempo atrás e como a gente desenvolve software de forma moderna, como a gente desenvolve software de forma controlada e trazendo bem mais efetividade, bem mais valor ao meu produto e fazendo mais, gastando menos. Obrigado.